compartilhamento de tela. Se não for inconveniente. Eu só vou precisar de uma ajudinha, professor. Você só tem que mudar o perfil dele para apresentador. Isso. Você vai ali nos participantes. Aham. E daí nos participantes você muda para apresentador. Deve estar aí por uma questão. Ou coloca como anfitrião. Acho que deu certo já, professor. Pode já tá sim. Aí era uma questão deve ser uma questão de segurança que está todo mundo também meio desconfiado, porque então deixa eu ver aqui. Posso dar início então, professor? Deixa eu ver só se eu consigo projetar aqui. Pronto. Acho que agora deu. Tá. Então... Conseguem ver a minha tela? Conseguimos, ótimo. Certinho. Bom, então, primeiramente eu gostaria de agradecer a disponibilidade dos professores, né, por participar daqui desse evento com a gente. Agradecer também a organização, né, na pessoa do Aron e da professora Miriam, que é doutoranda pela PUC, e também pelo apoio da rede de pesquisa formada pela PUC do Paraná, PUC do Rio Grande do Sul e pelo Centro de Investigações de Direito Privado da Universidade de Lisboa. Só uma observação para os participantes. No final da palestra, eu vou disponibilizar um formulário no chat para que vocês possam preencher para fins de certificação depois que vai ser enviado por e-mail, tá? Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de todos. Também depois, mais tarde, se vocês quiserem também participar do segundo painel do evento, também estão todos convidados, é pelo mesmo link. Então, agora nós teremos então a fala do professor Cláudio Quila, que é professor e ex-diretor da Faculdade de Direito da Universidade Estadual da Paraíba. Atualmente é pesquisador da Fundação para a Ciência e Tecnologia do Governo Português, doutorando pela Universidade Católica Portuguesa, mestre pela Universidade de Bruxelas, é professor convidado do programa Erasmus da Universidade de Turim, do programa de pós-graduação em Propriedade Intelectual da Universidade de Brunel, em Londres, e da International Summer School of Cyber Law da Escola Superior de Economia em Moscou e também de várias outras universidades e instituições de ensino. Professor, muito obrigada. O senhor tem a palavra. Professor, só tá mudo. Pronto, acho que agora foi. Todos me escutam? Sim. Muitíssimo obrigado, Maria. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir em outro momento. E é para mim uma grande satisfação estar aqui ao lado de vocês. Já assim, fisicamente presente, estive em Curitiba algumas vezes, inclusive tratando já sobre esses temas aí. Acho que da última vez acompanhei o professor Marcos Wachowski lá da Federal, no seu grupo de pedagogia intelectual, mas agora esse tema para mim era bastante importante, a companhia da professora Vivi, muito importante para mim, porque a gente trabalha, o meu trabalho de pesquisa que está bem, antes da pandemia estava se encaminhando para a conclusão, agora já não sei mais o ritmo, mas está se encaminhando para concluir esse ano lá na Católica em Portugal, junto à FCT, exatamente sobre medidas coercitivas automatizadas, né? Então tem muito de inteligência artificial no tema, e aqui especificamente para esse assunto aqui, ele
tem a ver com uma das dimensões. A gente trabalha nesse projeto, que é um projeto financiado pela Fundação Ciência e Tecnologia de Portugal. A gente trabalha inteligência artificial em 3 dimensões, né? Não só assim um fenômeno monolítico que existe em si só, indivisível, atômico, né? A gente trabalha inteligência artificial. A proposta teórica desse projeto trabalha inteligência artificial em 3 dimensões, né? Uma delas existem, digamos assim, há muito tempo, já estão juridicamente maduras, a ponto da gente já ter frameworks regulatórios completos para tratar disso, que são os dados, né? Dados são insumo a partir do qual a gente produz ações em inteligência artificial. O outro são os algoritmos de processamento. E esses entraram no cenário jurídico há mais ou menos 5, 6 anos. Antes disso, a palavra algoritmo nunca tinha sido pronunciada no ambiente jurídico, né? Mas nos últimos anos, sim, vem sendo e muito, já com muito tratamento. Há uma terceira dimensão, né? Que é a dimensão de onde se captam os dados e de outros. O começo, né? Digamos assim, é o começo da história. Captam-se dados para processá-los. Só que, no fim, esses, na verdade, sensores são também dispositivos, porque eles agem, né? E essa é uma das áreas de concentração do trabalho. De ação, a gente trabalha com ação automatizada, medidas de coercitividade que são aplicadas automaticamente. Essa dimensão é pouquíssimo regulada, mas muito pouco, né? Sensores, como os instrumentos ou os dispositivos que captam dados e depois que executam regras, são pouquíssimo regulados no cenário global, né, no mundo inteiro. Essa ideia, né, é uma ideia que evidentemente parte de uma dessas dimensões, né, a dimensão de sensores, é a primeira que eu trato na tese, e isso aqui é um spin-off, né, é um subproduto que foi trabalhado a princípio por minha colega Elif Sult, né, quando ela estava aí na Harvard Berkman Klein Center, que é um dos grandes centros de referência de estudo dessa temática regulatória em tecnologia no mundo. Nós tivemos essa ideia durante um IGF em Paris, em 2018, e no ano passado, em 2019, nós começamos a escrever alguma coisa nesse sentido. Ele foi apresentado a primeira vez aqui nessa chamada Catholic Graduate Legal Research, que foi em casa, né? onde eu sou filiado, em Portugal, num evento, uma semana de pós-graduação que chamava-se, em 2019, intitulou-se The Law of Artificial Intelligence. Isso foi em setembro de 2019. A Elif é turca e a gente preparou também esse seminário e apresentou pela segunda vez esse tema no Simpósio de Privacidade de Istambul, do Bilgi Institute, né, que é o Instituto de Tecnologia da Informação da Universidade de Istambul, que é a alma mater dela. Depois disso, a Elif já não está mais nesse microprojeto, né, porque isso aqui é um texto específico, tratando especificamente de uma dos conceitos que eu vou abordar daqui a mais alguns minutos com vocês. Aí ele hoje, depois disso, foi convidada, tinha processo seletivo e foi convidada, e hoje atua como engenheiro de privacidade do Google, está na Califórnia, e aí por razões profissionais já está fora do projeto. Esse projeto hoje está sendo realizado, continua a 4 mãos, um colega David Morad, da George Washington University, nos Estados Unidos. Mas é a primeira vez, é por isso que eu disse a Ari, quando ela me liberou, né, um tema para escolher, para mim é a primeira vez que eu tenho condição de trazer esse tema para conversar em português e falar no Brasil. Então é muito importante, porque eu acho que aqui tem coisas interessantes para a gente começar a explorar, né? É uma apresentação muito simples, eu vou passar aqui com vocês muito rapidamente em um contexto de onde a gente vem com esse problema. Depois, quais são as implicações, onde a gente pode encontrar implicações dessas novas questões que eu estou trazendo para vocês. E depois algumas reflexões finais, já com alguns exemplos práticos, né, do que está acontecendo. Tá? Então, vamos para o contexto. Eu vou pedir desculpa a vocês, porque o texto não está traduzido, mas é realmente um parágrafozinho só, então termos, a gente passa por eles, né? E a contextualização exatamente passa por a gente dividir com vocês por que a gente acha que um problema existe. A parceira anterior e o parceiro atual concordam que esse problema existe, né? E o problema existe porque esse ambiente digital, né, está aproveitando, né, para além dos dados e para além dos algoritmos, que são problemas particulares, específicos, com implicações jurídicas eu acho que já mais sedimentadas no nosso raciocínio, mas esse ambiente jurídico está utilizando uma rede enorme de sensores que são crescentemente pervasivos, eu nem sei se a palavra existe,
em português, né? Mas essa palavra aqui a gente usa bastante quando a gente está falando sobre sensores e privacidade. E sobre a tecnologia, né, que nós estamos utilizando para isso. É uma categoria de dispositivos que estão crescentemente mais pervasivos, constantemente ficando mais pervasivos e que dependem mesmo do contato humano, da ação humana, do desejo humano, da presença humana, né, muitas vezes para tornar essa própria presença humana mais dispensável no futuro, que é uma definição recursiva interessante. Eu não sei quantos de vocês aí são do direito, quantos são a tecnologia. Esse diálogo está cada vez mais, né, intercambiável hoje, mas em computação a gente fala muito em definição recursiva, né? E aqui parece que está acontecendo isso. Sensores que dependem da presença e da coleta de dados humanos, que no final das contas vão tornar essa presença menos relevante ou menos necessária. E aí, sem fazer ainda comentários sobre as implicações, se isso é bom ou é mal, certo? Então, e aqui a gente destaca fundamentalmente duas coisas. O texto pretende destacar duas coisas. Primeiro, fazer uma descrição muito breve das tecnologias que são os atores, né, que são os players aqui, que tecnologias a gente está descrevendo. E depois... Está complicado aqui para mim. Depois disso... quais são os exemplos, alguns exemplos, né? A gente traz aqui alguns exemplos onde essa questão pode ser reconhecida, pode ser identificada. Eu não estou entendendo por que é que eu estou. Desculpe. Vou tentar aqui de novo. Pronto, acho que agora consegui. Que tecnologias aqui a gente está? A que tecnologias a gente está se referindo? A sensores, primeiro. A primeira são sensores, digamos assim, os sensores mais tradicionalmente conhecidos, sensores de contato, sensores de não contato, internos, externos, que é a definição que vem muito mais da engenharia, né? E a referência aqui é o trabalho do Miller em 2017, sensores ativos, passivos, de contato, sem contato, internos, externos. E aqui começa talvez um trabalho um pouco mais de criatividade desse texto, que é a conceituação do que Gibson chamou em 86 de affordances. Esse trabalho de Gibson, gente, que eu tenho aqui, pronto, eu tenho ele aqui, é um trabalho das ciências naturais, tá certo? Que trata sobre percepção visual. É um trabalho de ciências naturais, né? Chama de Ecological Approach to Visual Perception, e é um trabalho que tenta descrever o fato de que para os seres vivos a forma que você visualmente percebe em uma determinada coisa na natureza carrega consigo um significado de utilização óbvio. Significa dizer, quando você, sei lá, quando a gente olha para um copo, a gente não precisa ficar se perguntando, né, para que aquilo serve. Aquele objeto, na nossa circunstância humana, carrega uma affordance, né, uma definição natural que é suficiente para a gente entender que aquilo tem aquela determinada finalidade. Essa noção de affordance, como vocês veem, o trabalho é de 1986 e é, como eu disse, das ciências naturais. Ela foi reaproveitada, né, por Ryan Calo. Sofrendo aqui com a apresentação. Ela foi reaproveitada por Ryan Calo em 2017, que trouxe para essa discussão sobre affordances. Eu vou precisar fazer uma pequena alteração aqui. Enquanto isso, eu vou descompartilhar a tela e vou só falando com vocês. O Ryan Calo trouxe uma definição de affordances aplicada, certo? Aplicada às ciências, aplicada à tecnologia da informação. E, para mim, isso é muito importante em termos da discussão sobre sensores, principalmente porque
uma determinada expressão cresceu muito em utilização nos últimos anos, que é a expressão internet das coisas, né? E essa expressão, para mim, ela é muito... É uma expressão, eu ia dizer desonesta, mas desonesta é um termo forte, mas é uma expressão indevida, certo? E que, talvez, quando a gente coloca em utilização, ela esconde a relevância, né, ela esconde a relevância dessa rede de sensores com o que ela realmente significa para o ser humano. Porque, por exemplo, se eu digo que a caneca é uma coisa, né, a affordance natural dela é tomar um líquido, tá certo? Então, quando eu digo internet das coisas, essa coisa encerra uma caneca, inclui uma caneca, a gente não para mais, né, para refletir sobre o papel que essa caneca tem, porque ela é uma caneca, você coloca água e toma água, né? No momento em que a gente incorpora funcionalidades de coletar dados a uma caneca, e acreditem em mim, já há canecas coletando dados, certo? No momento em que a gente coloca essa caneca coletando dados, ela já não tem mais uma funcionalidade simplesmente de coisas, né? Ela é um dispositivo, e para mim a carga semântica da palavra dispositivo é muito importante que a gente sinalize aqui. Porque ao lidar com uma coisa, talvez isso seja parte, gente, da despreocupação da gente com esse movimento extenso de coleta de dados pessoais, de coleta de dados de todas as naturezas, porque expressões como a própria expressão internet das coisas, elas são, digamos assim, propositalmente cunhadas pelo mercado para que o conceito seja de mais fácil de gestão. Ninguém se preocupa com uma internet que é das coisas, que afinal de coisas são só coisas. Você habilita para mim, por favor, de novo o compartilhamento de tela? Acho que resolvi aqui. Ninguém se preocupa com a internet de coisas, porque essas coisas são simplesmente coisas. Elas não têm muito potencial, né, de colocar a gente em um grande problema. Mas, se essa internet é uma internet de dispositivos, né, digamos assim, causa, a princípio, a possibilidade de a gente ter mais, primeiro, preocupa mais a gente, porque a internet é de dispositivos, e a gente já não olha para um dispositivo do mesmo jeito que a gente olha para coisas, né? Então, fundamentalmente, eu quero dizer para vocês que as coisas da internet das coisas não são coisas, né? Elas são dispositivos. Acho que vocês conseguem ver de novo a tela? Conseguem? Pronto, acho que eu não consegui fazer a exposição em tela cheia, né? Esse é o artigo do Ryan Cale, ele chama Privacy, Vulnerability and Affordance. Eu não consigo ainda traduzir essa palavra especificamente de affordance, mas na verdade, essa é a forma do Ryan Cale chegar, né, pegar a ideia do Gibson, que era dizer, olha, tem coisas que a percepção visual, às quais a percepção visual associa uma funcionalidade, né? Isso a gente importou para a ideia de internet das coisas, e aí às vezes se desarma, né, para encarar uma rede mundial de dispositivos como se eles não tivessem a finalidade de coletar dados. E a gente começa a interagir com ele como se fosse o que a terminologia manda, coisas. Quando não são coisas, eles são sensores, né? São dispositivos. Onde é que isso vem sendo aplicado, gente? Porque já tem aplicação disso. Na primeira vez, esse era no ano passado, quando eu estive lá com a IRIF, eu estive pela segunda vez em Istambul, naquele seminário. O primeiro seminário tinha sido em 2018, e em 2018, às vésperas de chegar lá em Istambul, a John Hancock, que é um grupo de seguros americanos, tinha, como ele diz aí, transformado o seguro de vida numa gamificado, né, um seguro de vida. Como é que a John Hancock tinha agido desde então? Tinha simplesmente terminado, né, a forma de contratação tradicional deles. Já não usavam contratos de seguro executados como tinham sido nos últimos 100 anos, que era uma empresa centenária, e só executavam o que eles chamavam a partir de então de contratos interativos. Contratos interativos. Como eram esses contratos interativos, gente, você precisava utilizar algum dispositivo que, ao invés de fazer com que você precisasse declarar as suas pré-condições, né, as condições de doença que você entrava na relação dele, que aquilo fosse medido constantemente, diariamente, por dispositivos que fossem fornecidos por eles. Não há mais, vejam só, não há mais contratos celebrados com esta seguradora nos Estados Unidos
que não envolva interação com o Fitbit, com o dispositivo wearable, com alguma coisa que faça com que a seguradora tenha condição de dizer, acompanhar, monitorar e historiar a sua condição de saúde. Isso tem vantagens e desvantagens, né? Isso tem, evidentemente, aspectos positivos e negativos, mas, de novo, não é uma coisa, né? Se não coloca um relógio, aquilo não é simplesmente um relógio, é um dispositivo, é um sensor. O trade-off que vai sair daquela relação é uma coisa que a gente precisa e pode e precisa discutir nessa geração, mas não é simplesmente colocou, né? Valeu. Há outras hipóteses em que isso tem sido utilizado, como, por exemplo, não sei se vocês chegaram a acompanhar entre julho e agosto do ano passado, a revista Time começou a publicar artigos descrevendo a forma como a coleta de dados do Uber estava identificando motoristas, né? Era uma coleta de dados que levava em consideração a forma de aceleração, os caminhos preferidos, os locais, os pontos principais de parada, inclusive os movimentos dirigidos, né? O movimento em termos de direção dos motoristas, e como aquilo estava sendo utilizado, começando em 11 cidades nos Estados Unidos, né? Para personalizar, de novo tem um trade-off aqui, estava sendo utilizado para personalizar conselhos de segurança para os motoristas. Mas acho que a utilização principal que nos leva a nos concentrar nesse tema para escrever esse pequeno texto é essa matéria do The Economist em julho, salvo engano, viu? O título vocês encontram fácil. Online Identification is getting more and more intrusive. É uma matéria sobre um termo, e aqui eu faço questão de vocês darem uma olhadinha nele, uma matéria sobre um termo chamado Behavioral Biometrics. Como é que funciona Behavioral Biometrics? Há diversos sensores num telefone celular, acelerômetro, giroscópio, né, sensor de posição, além do próprio GPS, que podem identificar, além de outras funções no celular, que podem servir para a identificação inequívoca de uma pessoa. Velocidade de andar, a posição em que segura o celular, a velocidade, o jeito e a dinâmica de digitação, né? E que isso estava sendo utilizado, né, por causa dessa amplitude de sensores e dessa diversidade de sensores que estavam cada vez mais no celular. Evidentemente que esses celulares não são todos, mas em alguns lugares, uma cidade como Nova York, por exemplo, a maioria desses celulares que estão aí disponíveis são celulares dessa natureza. Então, são celulares cujo agregado, e vejam só, isso tem uma implicação interessante para a proteção de dados pessoais, porque na definição, não sei quantos de vocês estão familiares com a proteção de dados pessoais, eu trabalho com o LGPD e inclusive tenho a honra de ser o diretor de Relações Internacionais do Instituto Nacional de Proteção de Dados, né, que é uma entidade gerada e pensada exatamente aí em Curitiba. Eu não tive a oportunidade ainda de vir, porque é digamos, uma aventura nova e já nos pegou no meio dessa pandemia, mas o Instituto Nacional de Proteção de Dados é um ator, está conquistando aí seu espaço no Brasil na discussão de propriedade e proteção de dados pessoais. Todas as normas de proteção de dados pessoais definem dados pessoais como aqueles que identificam univocamente alguém, vírgula, e aqueles dados que, apesar de não se referirem, não terem um identificador associado a uma pessoa, são capazes de identificar uma pessoa. Ora, se com a leitura de todos esses inputs dos sensores distintos, né, que a gente está falando, se identificando a forma de andar, a velocidade, a dinâmica, os locais de frequência, a forma de digitação, a forma de segurar o telefone, a posição em que você guarda esse celular, o tempo de atividade, o tempo de tela, se com isso você consegue identificar uma pessoa, esses dados, né, de biometria comportamental, esse é o termo que a gente vai explorar mais nesse texto, já está chegando aí, estamos chegando ao finalzinho dele. Esses dados de biometria comportamental não são pessoais diretamente, mas são potencialmente dados pessoais que podem, né, ter um potencial de identificar uma pessoa. Então, esse é o cenário, esses são os exemplos do que a gente está trabalhando. Onde é que isso tem implicação? Olha, isso tem implicação em diversos ramos jurídicos, né? Porque isso pode, vai impactar em propriedade intelectual, a própria definição, né, de como esses modelos, sistemas, modelos de negócio, inclusive, vão aproveitar esses dados, vai impactar claramente em direito de trabalho. A gente já tem esse impacto sendo discutido hoje muito mais aprofundadamente, a relação do trabalhador com
tecnologias de trabalho e de monitoramento já entrou no nosso dia a dia, ela já não era estranha para o direito brasileiro, só que agora, nesses últimos 100 dias, ela tomou realmente conta do ambiente de trabalho, impregnou-se no setor público brasileiro, onde ele era exceção, né? No setor público, a relação do trabalhador com o servidor público de tecnologia, a professora Vivian pode falar muito melhor sobre isso, era uma situação de exceção, resumida em alguns casos emblemáticos, exemplos, necessária, mas ainda exceção. Acho que agora a gente chegou nisso como, né, como regra. Evidentemente, como eu já adiantei para vocês aqui, tem questões relacionadas à proteção de dados pessoais, né? Em relação com o direito do consumidor, aqui as ofertas vão ficar cada vez mais personalizadas e com o perfil cada vez mais bem identificado desse usuário, né, de tecnologia. A tendência é que a necessidade de mais proteção em termos de relação de consumo e, evidentemente, de uma maneira geral, aqui a necessidade de proteção de direitos humanos, que ela está aí um pouquinho como espinha dorsal de todos os outros ramos do direito. Sinalizamos apenas alguns, viu, gente? Que é os que vão estar no texto. Mas é evidentemente que essa realidade de biometria comportamental interfere em quase todos, se não todos, os campos de atuação jurídica. E para terminar aqui, eu quero fazer algumas reflexões com vocês, começando por perguntar se a gente devia se preocupar com isso, né? Porque, assim, nós estamos trazendo um conceito novo. A biometria comportamental é uma realidade técnica, já está sob análise, já está em uso, tem implicações jurídicas, não tem a menor dúvida que o quadro anterior, né, esse daqui, é um quadro óbvio, ela tem implicações jurídicas, né, em todos esses ramos e mais alguns. Mas a pergunta é se a gente deve se preocupar com isso. Deve ser uma preocupação? É um problema para a gente? Né? E aqui me parece, para a gente não há dúvida de que sim, em grau cada vez mais frequente, né? Definitivamente a gente precisa se preocupar. Primeiro porque é um fenômeno novo. Em todo caso, o direito teria a obrigação de precaução, certo? Para a gente fazer boas avaliações. Hoje a gente tem um instrumento muito presente que chama-se avaliação de impacto, né? A avaliação de impacto, que era muito comum ao direito ambiental, foi depois importado para o direito econômico na área concorrencial, fusões e aquisições. Hoje a gente tem impacto, avaliação de impacto também para a proteção de dados pessoais, e hoje a gente já fala muito na AICAN. Eu sou membro do Comitê de Políticas Públicas da AICAN, que é a organização internacional que coordena a distribuição de nomes de domínio, né, na internet. Hoje a gente já fala muito no ambiente da AICAN em avaliação de impacto dos direitos humanos. É uma noção que já tem aí internacionalmente alguma repercussão na área de promoção dos direitos humanos pelas Nações Unidas, mas já está sendo incorporada também ao dia a dia de corporações e de empresas. Então, definitivamente, essa deve, sim, né, ser uma preocupação nossa. Por quê? Porque não é, e aqui essa fase é interessante, não é que a gente possua esses dados, né? Nós somos esses dados. Eu não quero reduzi-los, vocês, nem eu, nem nós, como humanos, a o espelho de informações digitais sobre o que a gente é. Nós somos muito mais que isso, né? Nós somos muito mais ricos do que isso, ou pelo menos é confortável e confortante acreditar que nós somos mais do que isso. Mas não dá para negar que cada vez mais uma parcela mais expressiva de quem nós somos tem alguma repercussão digital. Se a gente olhar para uma geração como a de vocês, os alunos que estão aí, há cada vez menos de vocês que não está acessível digitalmente, né? Eu estou aqui com alguns cabelos brancos, já sou jovem ainda, mas sou jovem há muito tempo. Então tem uma boa parte da minha vida que não está disponível, né, para leitura digital, digamos assim. Grande parte do que eu sou não tem um espelho digital. Para vocês, cada vez menos. Meu filho tem 3 anos e provavelmente vai ficar com muito pouco da vida dele que não seja espelhado. Então, cada vez mais nós seremos, não teremos, seremos esses dados. E à medida em que a gente é esses dados, que há, de novo, nós não somos ele inteiramente. Mas se há uma grande parcela de nossa personalidade que está refletida nesse ambiente digital, é natural que a gente desperte uma preocupação maior, porque é uma medida de nossa personalidade. Né? E aí não dá mais para o direito fugir, porque o direito, a princípio, se interessou pela proteção de dados pela finalidade econômica, né? Olhou muito para a finalidade e repercussão econômica. Modelos de negócio que dependem de proteção de dados pessoais não podem ficar à margem
né, de normatização jurídica por uma questão econômica, mas agora a gente vê a nossa personalidade refletida aí, e evidentemente que deve haver, precisa haver uma preocupação. Se a gente acha que isso é uma preocupação, quais são alguns dos instrumentos que a gente pode adotar, do ponto de vista jurídico, para lidar com essa realidade nova? Frameworks regulatórios, o Brasil discute, né, tem uma estratégia nacional para a internet nas coisas, embora eu não goste da expressão, né, e tem uma estratégia nacional, e estamos constantemente discutindo um plano nacional. Eu não acho, e aqui a gente vai entrar em assuntos que podem ser utilizados para proteção de dados pessoais, para fake news, para relação com democracia digital, participação popular em plataformas, governo eletrônico. Nem todos esses temas digitais a gente vai conseguir trabalhar com direito duro, gente, com legislação dura. Então, é preciso olhar também para a possibilidade da gente usar frameworks de governança, alguns deles multissetoriais, como é o caso dos frameworks de governança em internet, que são, digamos assim, muito comuns e bem-sucedidos no mundo, evidentemente que não são modelos sem falha, né? Mas são modelos muito bem-sucedidos. A internet é multissetorial e tem funcionado aí na casa da gente há mais de 20 anos, sem quebrar, né? Chegamos no melhor momento, na melhor forma de governar? Provavelmente ainda não. Encontramos muitos problemas, alguns inclusive que não estavam previstos no plano original, mas funciona e funciona bem no modelo de governança multissetorial. Mais do que isso, a gente tem aqui outros instrumentos éticos versus instrumentos de direitos humanos. Na maioria das vezes eles se complementam, mas aqui é só para chamar a atenção de vocês que há diversas iniciativas globais, né, tentando regular ou pretendendo governar iniciativas de inteligência artificial com base em requisitos meramente éticos. É o caso do Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, o IEEE, que tem um framework chamado Ethically Aligned Design, é um trabalho regulatório baseado em ética, né? Ou então nós podemos também recorrer aos frameworks de direitos humanos. Para mim são ideais aqui nesse caso, porque são direitos, né? São um direito internacional, público, com uma característica distinta, mas são incorporados de alguma forma, não há uma leitura universal, né, disso, mas são incorporados em praticamente todas as jurisdições do mundo, e para mim aqui é direito cogente, né? Com toda a dificuldade de se aplicar direitos humanos, mas é direito cogente, eu acho um caminho mais lúcido para a gente caminhar do que o caminho da ética. Para terminar, uma pergunta para vocês: quanto tempo temos para que essa realidade chegue a gente e a gente comece a precisar discutir ela? 6 meses atrás, certo? Daqui a 10.046 de outubro de 2019, do ano passado, né, já definiu, isso é um decreto da Presidência da República para dispor sobre compartilhamento de dados, instituindo cadastro de base de cidadão e um comitê central de governança de dados. A Agência Nacional, que é o órgão regulatório para instituições públicas e privadas no Brasil inteiro, ainda não saiu do papel. Está na lei, ainda não saiu do papel. E não tem notícia de que vai acontecer nem tão cedo, né? Mas esse comitê interno do governo federal veio, e no artigo 2, lá embaixo, né, já há uma possibilidade, que a gente cheguei a traduzir, porque isso aqui era para apresentação fora, né, já traduzindo aqui, a lei já definia atributos biométricos como características biológicas passíveis, né? Esses atributos biométricos serão observados pelo governo, características biológicas e comportamentais mensuráveis da pessoa natural que podem ser coletadas para reconhecimento automatizado, tais como que é biometria mesmo, né, palma da mão, digitais dos dedos, retina, íris dos olhos, formato da face e voz. Até aqui, gente, é padrão biométrico tradicional. Todo mundo já ouviu falar nisso. São indicadores corporais, né, ou pessoais únicos. Mas esse daqui é novo. O jeito de andar, né, é padrão de comportamento biométrico. Já não é biometria simples. Significa dizer que esse problema que a gente desenhou aqui, nós não temos muito tempo para frente, não, porque ele já chegou, tá certo? No nosso ordenamento jurídico. Vou pedir desculpas aí a vocês por aquele probleminha inicial na apresentação, mas acho que conseguimos chegar ao final. Espero que tenha contribuído aí para alertar. Essa é uma fala que não tem assim muito impacto jurídico para analisar como case, gente, embora já haja esse instrumento no Brasil, e eu acho que esse decreto brasileiro é o primeiro que tratou biometria comportamental em termos de direito cogente no mundo. Vai precisar fechar essa afirmação para terminar o texto, que aí nesse caso o texto passa a ter mais importância, porque ele é um texto realmente de vanguarda,
Mas mesmo que não tenha sido no Brasil, acho que é um tema pouco explorado aí e eu achei que era interessante para esse encontro sensacional que vocês estão fazendo. Parabéns pela organização e por se mexerem aí, né, durante esse tempo que está meio difícil para todo mundo, e eu espero que eu tenha ajudado vocês. Muito obrigada, professor, pela exposição. Realmente gerou várias reflexões. Aqui eu até dei uma anotada em vários pontos que o senhor colocou. Então, muito obrigada mesmo pela exposição. Nós temos aqui também a presença da professora Cíntia, que é especialista na área, trabalha na área. Então, se a professora até quiser fazer alguns comentários, também fique à vontade. Assim, é nossa doutora acadêmica do INPD também, viu? É minha companheira lá também. Bom saber também. Então, se alguém tiver alguma dúvida, também pode mandar no chat, que depois eu repasso aos participantes, aos palestrantes. Bom, então, vou passar a palavra agora para a professora Vivian, que é doutora e mestre em Direito do Estado pelo UFPR, pós-doutoranda pela Universidade de Rovira, em Virgília, na Espanha, possui especialização em Direito Administrativo pelo IBEG e em Contratação Pública pelo Centro de Estudos de Direito Público e Regulação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. É integrante do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, do Núcleo de Investigações Constitucionais da UFPR, do Núcleo de Pesquisa em Direito Administrativo, Urbanístico e Ambiental da UFPR também. É coordenadora do curso de Direito da PUC e é coordenadora geral do grupo de estudos sobre serviços públicos e administração pública digital. Professora, fique com a palavra. É um prazer receber a senhora também. Obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui. É sempre bom falar para estudantes, é sempre bom a gente poder dialogar. A palestra do professor Cláudio foi fantástica, é interessante olhar novas perspectivas sobre aquilo que a gente estuda, né? Discutir a internet das coisas sobre uma outra lógica. É algo necessário no momento. Eu já estou aqui, anotei tudo, professor. Vou querer que o senhor venha conversar no nosso grupo de pesquisa. A gente tem 30 estudantes super engajados, a gente está fazendo um trabalho bem bacana, semanal, inclusive. A gente se reúne, essa pandemia foi super produtiva. Acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida quanto nesse ambiente. Então, vou com certeza lhe pedir aí uma participação no nosso grupo também. Eu queria, se possível também, se você pudesse me colocar como anfitriã para que eu possa compartilhar uma tela, para que a gente possa ter um proveito maior aqui. Você consegue me colocar ali? Incluí já, professora. Tá, deixa eu encaminhar, fazer aqui. Deixa eu só ver se... Eu vou abrir um slide, não vou trabalhar só com ele, mas ele é bacana porque ele tem algumas ideias. Ele está em espanhol. Eu acabei de fazer ele, eu dei uma palestra fora do Brasil, fui ao México também, e aí produzi um material que vale a pena compartilhar com vocês. Eu deixei ele aqui, eu vou então, vamos ver se compartilho a tela do PowerPoint aqui com vocês. Vocês estão me vendo? Estão vendo a tela aqui? Perfeito. Ou eu travei? Não, estão vendo tudo. Inclusive as trocas. Eu tô indo lá pro início, né? Então tá em espanhol, mas eu vou tratar de conversar. Hoje vocês estão bem internacionais. O professor Cláudio, toda a palestra dele, o slide era em inglês, e o meu todo em espanhol. Então, mas a gente fala em português, então tá bom. A estrutura aqui da minha palestra
ela está focada e muito do que o professor Cláudio fala também nessa necessidade do direito regular. Então, eu anotei o professor dizendo assim, o direito não pode se omitir, há um dever geral de cautela, né? E ele traz lá um decreto regulamentador desse ambiente, onde inclusive diz que, né, o futuro é hoje, né? Ele está aqui, e é isso mesmo. Então, é importante, eu vou só colocar aqui um cronômetro aqui, porque eu falo demais para me controlar. É importante tratar com vocês dessa visão de mundo, né? O mundo contemporâneo é um mundo em que nós não temos mais como nos omitir de pensar também sobre uma dimensão digital, né? Também há uma fala bem relevante do professor Egon Bockmann Moreira, que ele diz assim, nós temos que ter direitos fundamentais para humanos digitais, né? Em outras palavras, aquilo que o professor Cláudio coloca de que o direito não pode se esquivar de analisar as relações que envolvem a internet das coisas, porque elas já estão aí colocadas e porque não se tratam de coisas, né? Se trata necessariamente de uma dimensão digital da nossa personalidade, ela tem muito a ver com esse ambiente de desafio na regulação. Então, a estrutura da minha fala aqui vai estar relacionada a pensar as relações Estado-sociedade dentro do ambiente de uma Revolução 4.0, né? Dentro de um ambiente onde essas inovações disruptivas que todos os dias nos impressionam, nos atropelam, elas impactam significativamente a vida do indivíduo, né? O Estado é talvez a companhia mais presente e mais íntima na vida de qualquer um. Nós dormimos e acordamos com o Estado todos os dias. Nós estamos todos os dias nos relacionando com o Estado através de serviços públicos, através de poder de polícia, através de relações público e privadas que são impactadas por ações estatais. E, portanto, todos os dias estamos diante de situações hoje que precisam de regulação do Estado. O ambiente da inteligência artificial, o ambiente da internet das coisas, o ambiente da divulgação, da circulação de dados, é um ambiente que precisa ser intensamente pensado pelo Estado e não cabe falar em omissão, né? De fato, não cabe falar, né, em não disciplina dessas relações, né? O princípio da cautela exige uma postura estatal diante de diferentes realidades novas que todos os dias vão se colocando. Então, a contextualização da fala está dentro do que eu chamo de cyberespaço, né? Hoje nós falamos de relações tratadas com indivíduos e tratadas com o Estado, que são relações não mais analógicas, né? Nós não estamos falando de relações que... E até tem uma fala do professor Cláudio que eu gostei muito, porque eu me enquadro no mesmo contexto. Eu também sou alguém que tenho muito mais da minha vida fora do ambiente digital do que dentro do ambiente digital. O que, professor Cláudio, vamos combinar que é uma coisa boa, né? Então, a juventude e adolescência no ambiente de rede social talvez não seja tão bom. Então, eu agradeço a Deus que todas as festas que eu fui, todas as porcarias que eu fiz quando não existia internet, entendeu? Então, o direito ao esquecimento, para mim, ele tem um significado diferente do direito ao esquecimento que hoje essa moçada jovem está tendo. Eles têm que ter muito mais responsabilidade no que fazem, porque as coisas não se esquecem, né? Porque as coisas não saem efetivamente da memória das pessoas, porque elas estão lá eternizadas no espaço virtual. Esses smartphones que todos nós utilizamos e que, claro, em alguns países são de uso maciço de alta tecnologia, permitem, de fato, não só biometria do que fazemos, né? Biometria comportamental. É mais do que isso, né? O smartphone é uma extensão dos nossos braços. Tem
uma imagem que ficou bastante, alguns anos atrás já, que ficou bastante popularizada, viralizou na internet, que era um bebezinho chinesinho, japonesinho, enfim, de traços orientais, e o bebezinho, ele estava com um livro de verdade, né? Não que os livros digitais não sejam de verdade, mas ele estava com um livro físico, né? De papel, e ele apertava o livro assim, tipo... não está virando a página, né? Porque era um bebê, mas ele já está acostumado com esse mundo do iPad, do iPhone, dos tablets que vão se relacionando muito cedo com essas crianças, né? E que vão também moldando sua personalidade. Dentro desse ambiente, um dado importante que a gente precisa levar em consideração: as empresas de tecnologia hoje no Brasil, elas figuram entre as mais bem posicionadas, né? Então nós temos esses dados aqui, eles são do Brand Finance Global 500 de 2019, né? Então a gente está falando de dados bem atuais. A Amazon é a marca mais valiosa do mundo, né? A gente está falando... Ontem, o meu filho de 9 anos, eu tenho 3 filhos, uma que vai fazer 15 semana que vem, uma filha de 13 e um filho de 9. E ele estava me atormentando que ele queria ver um filme que não tinha no Netflix. E eu não assino TV por assinatura a cabo, outra. Só tenho Netflix em casa. E aí... ele me atormentava, daí eu falei para ele assim: filho, não tem no Netflix, a gente vai na locadora e eu vou pegar o filme que você quer ver na locadora e a gente assiste, né? E ele falou: tá bom, meio brabo de manhã cedo, né? Chegou umas 6 da tarde, ele falou: mãe, já resolvi. 9 anos a pessoa tem. Já resolvi. A gente vai assinar o Amazon Prime Videos, né? Só custa R$ 9,90. E eu vi que o filme na locadora custa 10. Então, se você assinar por um mês o Amazon Prime Video, eu tenho direito a ver 1 milhão de filmes e vou gastar a mesma coisa que ir na locadora e pegar só aquele filme. Então vejam do que a gente está falando, de um ser de 9 anos que colocou a mãe dele no chinelo, só que eu não queria assinar o negócio. Falei: não, já pago o Netflix, não vou pagar mais nada para vocês que cresçam e paguem. Mas no final das contas eu paguei, né? Então assinei o Amazon ontem e o que me impressionou, porque eu já sou cliente da Amazon por causa do Kindle, e ali entrei na página do Amazon Prime Video, em 2 cliques eu já estava assinando eles, e em 5 minutos depois o Anderson já estava assistindo o filme que ele queria. Então, a gente está falando de uma empresa que cresce. Vejam os valores que estão ali. Segundo, vem a Apple e a Google, em segundo e terceiro lugar, né? Então, você tem Amazon, Apple e Google, né? E aí, Facebook também, e nós temos a Microsoft, as top 5 são todas empresas de tecnologia. É disso que a gente está falando, né? Então, quando a gente coloca no gráfico as maiores empresas do mundo e vai olhar o impacto disso, é que a gente vê como a tecnologia hoje faz parte dessa agenda econômica e precisa de um repensar. Aqui uma outra forma de ver os mesmos dados ali, para que a gente possa entender do que a gente está falando, né? Dividindo um pouco mais pelas regiões, né? Do mundo, né? E mesmo nas regiões mais pobres a gente vê ali ainda várias empresas de tecnologia. No Brasil, nós temos, portanto, nós estamos acordando para essa realidade, já é de um tempo. A Lei Geral de Proteção de Dados é de 2018, né? Nós temos lá uma disciplina muito genérica e muito inadequada para atender todas as realidades no Código do Consumidor, né? Não é uma disciplina que vem de fato resolver. E eu costumo dizer assim que nesse ambiente a gente não pode trabalhar com a legislação tradicional, né? Com toda aquela legislação que foi feita para o mundo analógico. Essa legislação é um vestidinho tamanho 34 que pretende vestir um corpo tamanho 54, ela não dá conta. Então também é necessário uma regulação forte e adequada, proporcional, que permita entender esse ambiente digital e controlar essa utilização de dados, controlar o comportamento desses agentes econômicos, né? Quando lá no começo da década de 90, a gente discutia o soberano privado supranacional,
né? Tinha um clássico, um livro clássico que era se chamava Fruta Proibida, do Juan Ramón Capella. Esse livro, Fruta Proibida, ele discutia exatamente isso, discutia neoliberalismo, discutia a reformulação do tamanho do Estado e falava dos grandes agentes econômicos como soberanos privados e supranacionais que tomavam as decisões em face de seus interesses econômicos e que fugiam de regulação do ponto de vista inclusive físico, porque eu tinha lá uma empresa que colocava seu centro financeiro em Nova York, sua unidade fabril produtora na China, porque por óbvio era mais conveniente do ponto de vista econômico, seu centro jurídico na Europa. E aí essa difusão do soberano privado supranacional lá na década de 90, no começo dos anos 2000, ela era discutida do ponto de vista da regulação, né? Do ponto de vista de como regular esses agentes, né? Como o Estado fazer frente a esses agentes. A discussão do presente é muito mais difícil, né? Porque nós falamos, a tecnologia ela agravou essas dificuldades, ela mais do que agravou, ela ampliou, ela potencializou significativamente essas dificuldades. Isso tudo é muito relevante. A LGPD sozinha não faz milagre, não fará milagre. Nós precisamos de um regime jurídico apto a realizar a regulação desse ambiente. Dentro dessa perspectiva, onde é que a administração pública entra, né? Entra no contexto de serviços públicos, né? Ela entra dentro da prestação de serviços públicos que são base para desenvolvimento. Todo indivíduo, né? Eu gosto de uma lógica, né, de um pensador, de um grande filósofo aí da contemporaneidade. Ele diz assim: e se o próximo Einstein estiver morrendo de fome na África? Né? Ele não vai ser o Einstein. Né? Se o próximo Einstein tiver tido o azar de ter nascido no meio, sei lá, da Etiópia, de uma comunidade na área rural na Etiópia, ele não vai ser o próximo Einstein, porque ele está privado de condições mínimas de desenvolvimento que vão permitir que ele realize todas as suas potencialidades e seja quem ele quiser ser e quem ele puder ser. Para que humanos possam ser o que querem ser e o que podem ser, eles precisam ter um núcleo básico de condições de vida. Esse núcleo básico está ligado a serviços públicos prestados pelo Estado. É aí que entra a administração pública nesse contexto. Serviços públicos que vão garantir bem-estar social. E aí nós falamos de uma administração pública digital e de relações de poder, de polícia e de serviços públicos que são profundamente impactadas pela tecnologia. Para falar do nosso atual momento, o que a China vem fazendo hoje para garantir isolamento, ou fez para garantir isolamento social? Utilizou dados de geolocalização para estabelecer políticas de isolamento e de controle, e que é também algo que o Brasil quer fazer, ou já está fazendo, e que, portanto, faz parte desse contexto. As dificuldades que se colocam aqui dizem respeito à insuficiência das capacidades regulatórias existentes. Lembrem-se, o direito tradicional, fundado numa base na legislação que olha para o ser humano analógico, de carne e osso, ele é insuficiente. A gente está falando de uma incapacidade regulatória, de que esse direito, você não vai conseguir regular as transações que estão sendo realizadas num ambiente de Big Data, num ambiente de blockchain, num ambiente de internet das coisas, com somente o direito do consumidor, né, com o Código do Consumidor, que vai precisar se reinventar para entender essa realidade. Então, há uma insuficiência
das capacidades regulatórias do Estado que precisa ser enfrentada. E nós estamos num processo de construir uma nova racionalidade e de construir também uma reestruturação da função ordenadora estatal, de modo a permitir, de fato, que o Estado possa intervir adequada e proporcionalmente a essas relações. Nós temos aqui alguns exemplos do tamanho do problema, né? Enquadramento jurídico do Uber, né? Do transporte individual de passageiros. Nós temos discussões que se colocam utilização da inteligência artificial para assistência de tomada de decisão pública, desde a eleição, né? Desde a discussão das eleições, formulação de política pública a partir de dados pessoais que são extraídos de smartphones, dados de geolocalização, de biometria comportamental, de utilização de serviços via redes sociais, via internet. Então, nós estamos discutindo saúde, turismo, saneamento, educação, transporte, a partir de uma dimensão que não é mais a do ser humano em carne e osso apenas, né? Existem outros desafios, né? Regular fake news. Nós estamos vivendo, no momento, uma era de desinformação. Nunca o Bauman foi tão atual, né, com a modernidade líquida dele. Nunca nós tivemos tanta informação e, ao mesmo tempo, tanta desinformação. E desinformação que pode afetar processos democráticos, corromper democracias. E nós estamos vivendo a corrupção da democracia, a corrupção do ponto de vista dos valores democráticos, das escolhas democráticas, da tomada de decisão democrática no Brasil, no atual momento. O atual governo é um governo que manipula a tomada de decisão e o faz muito através de um uso indevido de redes. Quando um presidente da República publica uma fake news a ponto de uma rede como o Twitter eliminar, isso é uma discussão, professor Cláudio, que a gente poderia fazer, porque a eliminação do post do Bolsonaro foi feita através de programação eletrônica, né? Foi feita, né? Há também um sensor ali dizendo o que você pode ou não pode publicar, né? Automação de veículos, perdão, eu fui antes. Há uma lógica ainda de bastante preocupação, que é a utilização nos tribunais de contas de robôs. Hoje nós temos 3 robôs nos tribunais de contas atuando com controle da improbidade, com controle de licitações e contratos, e ainda uma lógica de tomada de decisão judicial através de softwares. No Supremo Tribunal Federal temos um software, o Vitor, que está tratando disso. Então, é necessário que a gente pense uma nova racionalidade. Nós, como operadores do direito, não podemos nos esquivar dessa discussão. Nós somos obrigados a tratar dessa discussão, porque as incapacidades regulatórias da administração pública nos colocam em risco. Por isso, o dever de proteção e cautela exige que o Estado pense a respeito disso e exige que todos aqueles que têm conhecimento e informação, que têm condição de trazer para a administração pública aportes técnicos e científicos o façam. Hoje nós vivemos um câmbio paradigmático, certo? Em forma, estilo e conteúdo, mas nós não temos um direito administrativo que dê conta de atender esse câmbio paradigmático de relações sociais e estatais. Nós precisamos de um direito administrativo para regular o ambiente digital. E dentro desse contexto, uma ressignificação da função ordenadora estatal. Então, nós temos aqui 2 respostas que são determinantes que sejam pesquisadas e pensadas nesse século XXI. Nós precisamos pensar em regulação proporcional das inovações, porque também uma realidade é a de que o medo da utilização indevida do dado, o medo da tomada de decisão indevida baseada em inteligência artificial, o medo da substituição do humano pela máquina, ele não pode impedir o avanço da tecnologia, porque do outro lado a gente está aqui falando do que é ruim, mas essa tecnologia aproximou pessoas, essa tecnologia permitiu que
vários avanços em serviços públicos também possam ser realizados. Vejam que, pelo menos no ambiente das escolas particulares, todos os estudantes continuam em aula, né? Vai haver uma validação durante essa pandemia do calendário acadêmico com base em aulas remotas. Né? Por que os estudantes da rede pública não vão conseguir fazer isso? Porque o Estado está ainda anos-luz para trás. Né? Ele precisa se estruturar do ponto de vista até de equipamentos, né? Para que possa trabalhar com essa realidade. E por um outro fator também, né? O isolamento social, ele evidencia as desigualdades sociais enormes que existem no Brasil, e falar em tecnologia também é falar nisso, porque a gente tá falando em administração digital, em internet das coisas, em trabalhar com esse admirável mundo novo, mas saibam, pessoas, que segundo a PNAD contínua, que foi publicada no ano de 2019, no ano passado, com base nos dados do censo de 2018, né, do IBGE, 4 milhões de pessoas no Brasil ainda defecam ao ar livre. São 13 milhões de pessoas que vivem na linha da pobreza extrema e, portanto, sobrevivem por mês com R$145. Aí você falar em tecnologia nesse contexto, a gente também precisa, esse também é um outro braço, discutir tecnologia e inclusão, né? Mas, enfim, que está dentro do segundo contexto ali, né? Transações efetivas para a sustentabilidade em todos os âmbitos. A quarta revolução industrial, né? Essa revolução da inteligência artificial, ela vai fazer uma fusão entre esse ambiente físico, digital e biológico. E aí a gente precisa adaptar esse ambiente do ponto de vista de regulação, né? Nós precisamos combater abuso de poder, utilização indevida de dados, assimetria de informação, desigualdade, e todos esses desdobramentos que a inteligência artificial coloca, né? Há tanto por se fazer, né? Há discussões, há aquele famoso caso daquele chatbot que foi colocado, acho que era o Twitter, para interagir com as pessoas, e ele aprendia, então está trabalhando com a machine learning, né? E o que aconteceu? Ele começou a aprender os comportamentos errados da rede, daí começou a ser violento e xingar, então a gente tem um caminho enorme em relação a isso ainda, né? É importante trabalhar parâmetros de inclusão, de não manipulação, de dignidade e desenvolvimento sustentável, né, para garantir esse direito ao futuro. E aí nós temos que criar um regime jurídico que possa dar conta de algumas realidades que estão em aberto, né? Como é que a gente vai discutir presunção de legitimidade e veracidade dos atos nesse ambiente digital, né? Qual vai ser o controle? Que tipo de motivação nós vamos pedir para a tomada de decisão algorítmica, por exemplo? A publicidade do caminho lógico da tomada de decisão. A gente está tão para trás, que nós estamos hoje, no dia 8 de junho de 2020, discutindo por que o governo disponibiliza dados do Covid de um jeito ou de outro, maquiando dados. Olha do que a gente está falando. Então, a gente está muito para trás. Nós temos que discutir, para vocês verem o tamanho da encrenca, né? Ninguém nem pensa no grande público que a tomada de decisão algorítmica tem que ser explicitada, né? A noção de julgamento objetivo muda, a noção de responsabilidade civil extracontratual do ponto de vista de inteligência artificial tem que ser revisitada por completo. Eu estou tratando aqui de alguns elementos do direito administrativo, mas nós temos muitos para discutir nessa realidade, né? Então, eu gosto muito de um texto do Cass Sunstein, onde ele trata disso. O Cass Sunstein foi contratado pelo Obama para tornar a administração pública americana digital mais simples, mais fácil, e ele publica um livro chamado Simpler, onde ele trata disso. E nesse livro ele trata de automatismos focados em simplicidade, serviços públicos digitais mais intuitivos por todos os cidadãos. É algo que nós ainda não estamos bem longe de ter que discutir coisas mais básicas, mas só para dar conta do que eu tinha falado para vocês, né? A Alice, veja, é um robô que está ativo desde 2017 e que tem o papel no Tribunal de Contas de identificar desvios
e atos de improbidade. A Sofia é um robô de edição de textos. Todos os três, eles estão, Alice, Sofia e Mônica, integrados numa plataforma de controle que é o Lab Contas do Tribunal de Contas. A Sofia, ela analisa contratos administrativos e verifica sanções administrativas para ver se uma empresa que já recebeu sanção em outro lugar está trabalhando, querendo contratar com o poder público. E a Mônica, ela faz um controle integrado entre executivo, legislativo e judiciário nas administrações públicas para olhar dados e tecnologia e buscar ver o que está sendo comprado. Então, Alice, Sofia e Mônica juntas fazem parte desse cérebro que é o Lab Contas e que reúne 77 bases de dados, né? A Advocacia Geral da União usa também um software chamado Sapiens, que já faz petições iniciais básicas, certo? Ou de repetição, e ele vai substituir estagiários, enfim, ele faz todo um programa de jurisprudência, todo um controle, ele coloca tudo dentro de um mesmo espaço. E no Supremo Tribunal Federal nós temos o Victor, que é um robô também que pretende trazer eficiência na análise dos processos e substituir tomadas de decisões interlocutórias ou coisas do gênero. Esse é o ambiente, certo? Então, o que nós precisamos pensar para já me encaminhar para o final aqui? Um novo direito administrativo, né? Esse novo direito administrativo, ele começa a se desenhar com a Lei de Proteção de Dados, né? Ali nós temos vários princípios que orientam essa lei, né? Mas ele tem que ir para mais além, né, dessa lei. Nós temos uma disciplina que ainda é muito tímida na Lei de Proteção aos usuários de serviços públicos, né, que trata somente no direito à obtenção e utilização dos serviços sem discriminação, né? Ela não trata especificamente da questão digital, somente quando fala no acesso à informação dos dados. Mas talvez a principal mensagem da minha fala é essa, a discussão de que nós precisamos pensar um ambiente de regulação forte e adequado. Forte para coibir abuso de poder, adequado para permitir avanços significativos, né, proporcional, né, para que o medo não obste o desenvolvimento, né. Nós temos aqui avanços significativos na área de saúde, por exemplo, e de outras, nós temos outras realidades também, onde a inteligência artificial e a tecnologia podem nos ajudar significativamente, né. É importante dizer também que é importante pensar direitos para uma pessoa digital. A nossa construção física gera todo um sistema de proteção analógico para a pessoa de carne e osso. Nós precisamos pensar num sistema de proteção para a pessoa digital, né? Por isso falamos em direitos fundamentais para humanos digitais. Na Europa há já uma carta dos direitos digitais, né? Ampliando essa percepção de direitos fundamentais para o mundo digital, né? Essa nova dimensão de dados, ela precisa de uma autonomia diferenciada, que são essas as perguntas. Essa nova configuração da raça humana digital, que em sua maior percepção desconhece essa condição, necessita de uma autonomia diferenciada e de uma proteção de direitos fundamentais diferenciada? Me parece que sim, essa resposta é evidente. Nós necessitamos de uma proteção diferenciada, então nós temos que trabalhar com essa proteção. Né? Aqui algumas questões, né? A nossa pessoa digital, ela é oferecida a quem pretende nos transformar, né? Nossos dados, eles geram informação e esses dados são um ativo econômico hoje que precisa ser muito bem regulado, né? Esses conjuntos de dados e métricas, eles merecem conhecimento, proteção e possuem uma dignidade existencial que precisa de regulação. Né? E a minha defesa, portanto, é de dizer que essa pessoa digital ela tem uma autonomia diferenciada e que ela merece ser protegida, inclusive de métricas que ela desconhece. Ela não pode ser apresentada a outras pessoas sem nome. E esse é um contexto que o Covid está acentuando muito, essa nova dimensão dos direitos fundamentais. O ser humano, quando se digitaliza, ele merece uma outra proteção. E essa outra proteção parte de um regime próprio, né, de instrumentos como o
professor Cláudio disse, de cautela e proteção para o uso indevido e ilegítimo da tecnologia nas suas diferentes realidades. E aí, nós temos aqui, eu tenho várias possibilidades de serviços públicos. Deixa eu só voltar aqui um slide que eu passei rapidinho. Né? Então, controle da serviço. Nós temos aqui a possibilidade de utilização de governo como plataforma e ampliação da cidadania digital através do blockchain, que é algo que vai tomar espaços cada vez maiores na administração pública, e isso muda a presunção de legitimidade da administração pública. A inteligência artificial, que vai revolucionar o ambiente das contratações públicas, o ambiente dos concursos públicos. Tudo isso é uma realidade que em pouco tempo vai estar, com certeza, vigindo. Né? A constituição das smart cities é um processo inexorável também, e nós precisamos pensar a respeito delas. Né? Então, os desafios de regulação, eles são amplos e são múltiplos, mas eu gostaria de terminar a fala falando, tratando do futuro, né? Mas um futuro que eu não estou fazendo uma predição, vai ser para daqui a alguns anos. O futuro é hoje, né? Esse futuro imprevisível é todos os dias impactante em nossa vida, e ele é imediato, ele vem todos os dias nos mostrando novas realidades. Então não dá para esperar, a regulação ela precisa ser pensada, né? Especialmente também para evitar um retrocesso histórico, porque a tecnologia pode ser muito excludente, a tecnologia pode ser muito perigosa se não for adequadamente regulada. E com isso, eu encerro aqui o compartilhamento. Falei 30 minutos exatos, fui bem obediente e estou aqui à disposição. Muito obrigada, né, pela atenção de todos vocês. Obrigada, professora, pela exposição. Inclusive, eu até, durante a sua fala, pensei até em fazer uma relação com a Amartya Sen em algum ponto da fala, né? E também em relação à insuficiência das capacidades regulatórias. Eu e o Arão até a gente faz algumas pesquisas sobre o sandbox, né, que foi instituído agora por uma instrução da CVM, agora no dia 15 de maio, inclusive, para justamente oferecer uma alternativa regulatória um pouco mais flexível, né, para negócios inovadores, né? Então, realmente muito interessante, professora. Dá para a gente trabalhar alguma coisa nesse sentido também. Então, assim. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Eu deixei o link para preencher para fins de certificação ali no chat. Então, muito obrigada pela presença. E à tarde nós continuamos com a apresentação de resumos e tudo mais. E à tarde também teremos mais palestras. Então, muito obrigada a todos. Eu que agradeço, e agradeço a possibilidade de ter ouvido o professor Cláudio também, que foi fantástico. Eu mais uma vez, professor, eu vou pegar seu contato com as meninas, né, com o pessoal da organização, para a gente poder trocar figurinhas aí, né? Agradeço também a professora Cíntia, que está aí nos ouvindo e que fala muito melhor do que eu. Nossa, é uma sumidade, uma pessoa fantástica, e muito obrigada. A satisfação é recíproca, professora. Vamos aproveitar que o mundo diminuiu, né, nesse momento de pandemia, e aproveitar essas distâncias menores agora. Fico muito contente pelo convite de vocês. Mais uma vez, obrigado. À disposição sempre. Nós que agradecemos. E só mais um agradecimento que eu preciso fazer, que é a doutora Camila. Eu, na verdade, sou a Arie, mas estou usando o Zoom da Camila por hoje, porque ela disponibilizou para a gente fazer o evento. Mas muito obrigada. Obrigado. Só para deixar registrado. Eu vou colocar meu e-mail aqui, que o pessoal está pedindo meu e-mail, né? Agora que eu olhei ali. Então, eu vou colocar o meu e-mail do Terra e vou colocar o e-mail da PUC também. Então, vivianvale@terra.com.br e o vivian.lima@pucpr.br. Tá bom? Eu também estou colocando aqui, nós na UEPB já nos rendemos. Já nos rendemos ao G Suite do Google. Foi o único jeito de sobreviver aqui. E aí isso já está no domínio nosso, mas faz parte. Sim, que ótimo. Eu já anotei aqui o e-mail também, professor, que daí a gente pode
trocar figurinhas, né? Obrigado, professor. Um prazer. Até mais, Prazer, gente. Bom trabalho. prazer o meu. Até mais. Então, quem for preenchendo o formulário já pode ir se retirando da sala, tá? Só para a gente ter esse controle. Eu acho que a Camila, que acabou de entrar, assistiu também a palestra, né? Eu deixei o Sim, link ali Ariana. para preencher, para certificação. Então, quem for preenchendo já pode ser tirado da sala, pessoal. Bom, então eu vou encerrar o formulário, tá? Então, vou encerrar aqui a sessão. Só preciso saber como é que faz para parar de gravar.